chega mais, se segura na poltrona, se arrebenta no sofá, abre o sorriso, porque o Gazeta Esportiva tá aqui, tá no ar, tá on, pra te fazer companhia. Chegou a hora mais alegre do seu dia. E hoje eu tô com a 5ª série B na bancada. É ele, o nosso xerifão. Ele tem a abraçadeira de capitão. Ele pega a bola e arrebenta. Marca o gol e faz o plano B. Osmar Garrafa! E ele, nosso super comentarista, jornalista que adora comida japonesa, Alex Miller! É dia de falar sobre a busca do Santos por um treinador. Isso. A gente tinha que fazer um resta um. Tipo assim, quem que vocês colocariam? Tá, mas acho que o diretor não colocou isso. É porque pro Santos só tem um, ó. Não, tem um ou dois. Tem o Sampaoli e o Dorival. Vamos aguardar o noticiário, né? E o Fernando Diniz. Aí tá 3, ó. Já tá Já tá dizendo. Bom, tem também notícias de campo e de bastidores do Corinthians, situação fervilhando no Coringão, Caldeirão, né? No São Paulo, o foco está na busca pela recuperação amanhã. A gente fala também sobre a sequência fora de casa do Palmeiras. Tudo isso e muito mais, já! Quinta A, eu era Quinta B, Quinta A. Quinta A, Quinta B, Quinta C. Muito bem, galera. Oi, nós aqui outra vez. Fica de olho no Gazeta Esportiva que está começando com muita informação e muita informação do Coringão. O Alexandre Silvestre está na nossa redação de esportes para te atualizar sobre a questão política do clube. Silver, tá tendo novas situações, novo depoimento na polícia. O que está rolando, Silver? Boa noite. Bem, boa noite para você também, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Está saindo fumacinha aqui da minha cabeça, porque eu preciso organizar o pensamento. É tanta coisa nesse bastidor do Corinthians, comissão de ética, impeachment congelado, corte arbitral do esporte, transfer ban, e agora o caso Vai de Bet, que está rolando, fase final de depoimentos na polícia. Ontem foi o Marcelo Mariano, o ex-diretor administrativo do Corinthians, que prestou o depoimento. Hoje foi a vez do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians. Os dois, em tese, estão afastados, já não fazem mais parte, mas estão depondo. E amanhã confirmada a presença do presidente do clube, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Augusto Melo, nessa fase final de depoimentos. O inquérito está já praticamente pronto. Esses 3 dirigentes, os 2 que já não fazem mais parte da diretoria do Corinthians e o Augusto Melo, que é o presidente do clube, estão depondo na condição de investigados e não de testemunhas. Se eles forem indiciados, na conclusão do inquérito, o Ministério Público pode processá-los, buscar uma condenação, aí tem todo um rito jurídico que vai levar tempo, ou simplesmente arquivar o processo. A tendência é que o processo não seja arquivado. Em paralelo a tudo isso, o impeachment do Augusto Melo continua congelado no Conselho Deliberativo. Essa data pode ser marcada aí para as próximas semanas, principalmente depois da conclusão desse inquérito do caso Vai de Bet, para pressionar ainda mais o presidente Augusto Melo na questão do impeachment do presidente. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tecnicamente, é o Romeu Tuma Júnior. Na semana passada, ele foi afastado pela Comissão de Ética. 3-1 a votação contra o Tuma, a favor do afastamento, só que a notificação, a questão formal desse afastamento não foi ainda divulgada internamente, nem para o Augusto, nem para o Tuminha. O Tuminha e alguns conselheiros entendem que a Comissão de Ética não tem o poder, a força de afastar o presidente do Conselho Deliberativo. Pode ser um caminho inicial, mas essa decisão deveria ser, no entendimento de alguns, no plenário, no pleno do Conselho Deliberativo. No meio desse imbróglio todo, ainda tem a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância da Justiça Esportiva Mundial, marcando 2 audiências, caso Garro e caso Félix Torres. No dia 30 de abril será analisada a ação do Talleres da Argentina, clube que ganhou do Corinthians na FIFA
um valor aí pela transferência do Garro, por atraso de pagamento de parcelas. Esse caso ainda vai ser analisado porque o Corinthians recorreu a essa corte arbitral do esporte. No dia 7 de maio, uma semana depois da ação do Tadieres com o Corinthians sendo analisada, no dia 7 de maio, tem o Santos Laguna do México, que também ganhou na FIFA, diante do Corinthians, na transferência do Félix Torres. O montante total desses dois casos chega a 55 milhões de reais. O Corinthians pode, nessas audiências, reverter o processo, entrar em acordo com o Tadieres ou com o Santos Laguna, ou então ser obrigado a pagar sob a ameaça de tomar um transfer ban, que é a proibição de contratar jogadores na próxima janela. Isso provavelmente só aconteceria no final do ano, na janela do final do ano, porque a decisão dessas sentenças não deve acontecer agora. As audiências são agora para o final do mês e para o mês que vem, mas o resultado dessa confusão toda só deve sair no segundo semestre. Eu prometo voltar aqui no Gazeta Esportiva com mais Corinthians, mas para falar de bola e para dar boas notícias na provável escalação do timão que pega amanhã o Fluminense. Ufa! Ufa! Nossa senhora, quanta informação! Quem? O Silvestre Perguntou. trouxe. Ah, ô Garlex, você nada? Tudo? A quinta série, ele conseguiu, que a gente estava fazendo isso no intervalo. Bom, mas e aí a situação do Corinthians? Coisa séria, vocês fazem um negócio desse. Quem? Vocês não me envolvem nisso daqui, eu tô Não, quieto. eu quero que vocês comentem no Corinthians. Vamos lá, criançada. Então vamos falar do Corinthians. Aliás, esses assuntos aí que o Silvestre trouxe, na verdade é um assunto só, né? Que é assunto extracampo. Isso demonstra o quão bagunçado é o Corinthians internamente, nos bastidores, na política, na administração, e não é de hoje, né? Há muito tempo o Corinthians é assim, e hoje ainda se paga o preço de coisas que foram feitas antes mesmo dessa atual gestão. É uma sequência de más decisões, coisas irresponsáveis e que estouram em algum momento, como agora estão estourando na esfera até criminal, na esfera administrativa. O Corinthians ameaçado a cair de novo nessa questão do transfer ban, o que é muito ruim até para a imagem do clube, para a credibilidade no mercado. Isso é muito chato, é muito feio o Corinthians passar por isso, assim como outros grandes clubes, e de repente, num determinado momento, anunciar a contratação de um grande jogador. Como é que você vai explicar isso para o mundo ético? Embora no futebol a ética muitas vezes passe bem longe, né? E não só no Corinthians. Não, acabei de falar, não só no Corinthians, como São em outros Paulo, clubes também. É geral isso. Isso é muito né? ruim, cara. É muito ruim para a estrutura do futebol brasileiro. Pois Você conta nos dedos hoje quem escapa dessa situação. E o que mais chama atenção nesse quadro que foi desenhado pelo Silvestre, já comentado pelo Alex, e acho que todo mundo vai na mesma linha, o fato que chama atenção é a marca Corinthians gigantesca, uma marca gigantesca, fortíssima, né? No sentido de você trazer recurso financeiro para o clube, mas isso não acontece e não é de hoje, isso não acontece há um bom tempo. Né? O Corinthians era para estar nadando de braçada pela marca que tem. Uma das maiores torcidas do mundo, cara. Né? Vide o que aconteceu no Mundial de Clubes. Sim. Quando o Corinthians esteve lá no Japão. A invasão corintiana no Japão, teve invasão no Maracanã. A gente sabe como é o Corinthians. Tá doando dinheiro para a arena. Lamentavelmente, o noticiário do Gazeta Esportiva e o noticiário do Corinthians abra dessa maneira, com notícias de polícia, com notícias de transfer ban, enfim. E isso acaba refletindo dentro de campo, não adianta porque reflete. E só para dizer que amanhã nós estaremos acompanhando ao vivo esse depoimento que o presidente do Corinthians vai dar na polícia e também ao vivo direto do jogo do Corinthians, que amanhã tem jogo, tem depoimento, tem tudo. Agora eu vou falar uma coisa, se isso vai interferir, como tem a pergunta ali, o extracampo pode influenciar no campo? Ano passado não influenciou. A gente viu aquela arrancada corintiana e não influenciou. Eu acho que não vai influenciar também. Não influenciou, Michele, porque o Corinthians foi às compras sem ter dinheiro e montou um time. E ali o negócio acabou, eu acho que até, não vou dizer que é uma responsabilidade, mas algo precisava ser feito, porque o prejuízo seria muito maior se o Corinthians tivesse caído para a Série B. Agora o Corinthians vai ter que montar uma engenharia financeira para tentar tapar o buraco que evitou com que o Corinthians, com aquelas contratações, chegada de bons jogadores, tirasse o Corinthians da zona de rebaixamento numa arrancada que foi espetacular. Então é uma situação muito, muito complicada.
Olha, o CEO do Santos, Pedro Martins, chamou a imprensa hoje para uma entrevista, mas ainda não anunciou o novo treinador. Todo mundo estava esperando o anúncio, né? O discurso do dirigente foi duro e você vai conferir agora na reportagem do Salazar. O pessoal está trabalhando muito aqui na Vila Belmiro, preparando o estádio para a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro, quando o Peixe vai receber o Atlético Mineiro. Vai ser o primeiro jogo sem Pedro Caixinha no comando. O técnico português foi demitido ontem. César Sampaio é quem vai comandar o time de maneira interina. E hoje, o CEO do clube, Pedro Martins, veio aqui, dar uma satisfação ao seu torcedor. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução do Santos seja definitiva, para que ela de fato represente uma evolução para essa instituição, não acreditem que apenas com a escolha de jogador e com a escolha de treinador, nós vamos voltar a ser o multicampeão. Não vamos. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. Tem muito clube no futebol brasileiro fazendo melhor, investindo mais, estando mais organizado. E eu estou aqui para falar de algo que as pessoas não costumam falar, e por isso que o Santos caiu para a segunda divisão. Eu estou aqui para falar de gestão, não estou aqui para lamentar, e eu estou aqui para falar que o Santos precisa lidar, pela primeira vez na sua vida, com a realidade. Eu posso adotar o discurso fácil, é muito fácil, eu posso chegar aqui, fazer o discurso fácil, falar que a gente veio aqui, vamos ganhar o próximo jogo, a gente vai buscar os grandes nomes, e vão continuar contando mentira. Uma demissão de treinador no Santos Futebol Clube é uma derrota para a instituição. Porque é muito bonito falar da vitória, que a gente compartilha a vitória, que a gente compartilha tudo que é feito de bom, que a gente compartilha, que a gente coloca títulos como um fruto de uma construção coletiva. A derrota também é uma construção coletiva. A saída do Pedro Caixinha é uma derrota para todos nós e por isso que a gente vai tomar o tempo necessário para escolher um novo comandante. Essa decisão ela não vai acontecer do dia para a noite. Essa demissão tem a participação de muita gente que não foi demitida, que está dentro do clube e que precisa trabalhar para compreender o que a gente vai fazer diferente daqui para frente. O Santos não tem negociação em estágio avançado com nenhum treinador hoje. Tá? Não. E as travas institucionais, elas são travas culturais. Né? É o famoso, aqui sempre foi feito assim. O Santos Futebol Clube não vai entregar a chave da primeira equipe para um treinador. Ele precisa vir e aceitar fazer uma construção em conjunto. Bom, o Pedro Martins não quis falar de nomes, mas é claro que o Santos está no mercado e o mais cotado neste momento é Jorge Sampaoli. Ele não é uma unanimidade aqui no clube, muito por conta dos problemas de relacionamento que ele criou num passado recente. Em compensação, tem o apoio da torcida. Agora, o Santos vai continuar essas negociações e o Sampaoli está sem clube. Tudo isso deixa a situação um pouco mais fácil. Vamos aguardar, mas nesse momento, o mais perto de fechar com o Santos e substituir Pedro Caixinha é ele sim, Jorge Sampaoli. E aí, Jorge Sampaoli voltando para o Santos. Gente, mas acho deu que certo da outra vez para ele voltar? Ele fez um bom trabalho. É que o Santos acabou perdendo o Campeonato Brasileiro no final para um Flamengo que foi um dos melhores de todos os tempos, que foi em 2019, né? O Santos foi até com chance de ser campeão até o final do campeonato, mas acabou ficando até em terceiro lugar, mas nos critérios de desempate, enfim. O segundo lugar, não me lembro. Agora, o Sampaoli é o principal nome, mas me chama a atenção, antes de falar do Sampaoli, a firmeza com que o Pedro Martins respondeu às perguntas, hein? Né? Diz que o saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. Quer dizer, as pessoas do clube que vivem de memória, não que a memória não tenha que ser cultivada e preservada, mas não pode se fazer das coisas que aconteceram no passado como se hoje em dia as mesmas coisas pudessem ser feitas. E o Santos vive realmente nessa bolha saudosista, né?
e não pensa olhando para o futuro, não pensa na organização, num novo planejamento, numa nova forma de administração. É tudo muito provinciano, é tudo muito, sabe, preso nas raízes, sem deixar o Santos avançar. E isso faz muito mal, e o Pedro Martins tem essa visão e está detectando isso dentro do clube. Então tem que tomar muito cuidado. E ele falando depois aí com palavras fortes, né, em relação a tudo que está acontecendo no Santos, que outras pessoas que não foram demitidas também participaram do fracasso do trabalho do Pedro Caixinha, que é uma derrota para a instituição demitir um técnico. Ou seja, foi um discurso mais do que realista e preocupante, porque se o Santos não se mexer rapidamente, vai acabar sucumbindo dentro de tudo isso que o Pedro Martins falou. O Pedro Martins, ele foi firme, né, no que disse, né? Eu concordo com muito do que ele disse, mas espero que, da mesma forma que ele falou que não tem que se entregar a chave do Santos ao treinador, o Santos também não entregue a chave ao Neymar, ou Exato. Ao pai do Neymar. Né? A instituição, ela é acima de qualquer um. Ué, só se comprar, né? Então, mas se comprar, vai ter que entregar. O que destoou um pouquinho, do meu ponto de vista, é o fato de não termos muita pressa para contratar um treinador. Claro, não pode ser de afogadilho, você tem que ter a certeza do que você está fazendo, mas futebol já tem jogo quarta, tem jogo domingo, você não pode perder o comando, deixar o vestiário vazio. É complicado isso. Isso é muito complicado. E sobre treinador, eu disse ontem, né? Não é possível que vão trazer ou resgatar o gato fogueteiro do Sampaoli novamente. Né? Tá aí o gato fogueteiro novamente no noticiário. O Sampaoli, ele tem um título pela seleção chilena e tem um título lá mineiro pelo Atlético Mineiro. Fez um péssimo trabalho no Flamengo. Eu não sei por que dão tanta moral para esse gato. Tanto crédito, né? Sabe, eu não entendo. Ele fez um péssimo trabalho no Flamengo. Ele, na Copa do Mundo, com o Messi nas mãos, ele perdeu o vestiário, os caras tiraram praticamente, ele foi uma figura decorativa no banco de reservas. E o auxiliar dele virou o treinador que todo mundo gosta. Entendeu? Então, ou seja... Então contrata o auxiliar dele. É muito lobby em cima, com todo respeito à pessoa, mas no futebol é gato fogueteiro. Só um detalhe. Fala. E o Santos teve que pagar multa pra ele, lembra quando ele saiu também? Ganhou o quê? Nada. Sinceramente. E só um detalhe. Em cima do que o Pedro Martins falou, que não vai dar chave do clube para nenhum treinador, na época em que o Sampaoli dirigiu o Santos, ele realmente trabalhava como se tivesse com a chave do clube. Proibia a entrada da diretoria no centro de treinamento. Hoje em dia, o filho do presidente está lá nos treinos todo dia. Se for do jeito que o Sampaoli era quando ele trabalhou lá, ele vai proibir o filho do Marcelo Teixeira de entrar. Aí eu quero ver como é que vai ser. Talvez por isso que ele ainda... proibiu algumas pessoas de entrarem, mas deixou o Cueva por lá, né? A indicação dele. Vamos para nossa redação? O José Paz, meu amigo, parece que o Palmeiras parece ter encontrado rumo na temporada e agora encara uma sequência que vai ou racha, é para comprovar se tem força mesmo. Explica pra gente, Zé, setorista do Verdão, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois vai ter uma sequência bastante complicada, muitos jogos como visitante, o Palmeiras, agora nesse finzinho do mês de abril e também no começo do mês de maio. Amanhã já tem uma pedreira. O diretor puder colocar para a gente aí na tela a sequência, a agenda do Verdão, agora em abril, comecinho de maio. Amanhã tem o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, jogo importante do Campeonato Brasileiro, às 19h mais 30 minutos. Na sequência, o Fortaleza, no domingo, às 6h30, um jogo também muito complicado. Na outra semana tem o Bolívar, lá na Bolívia, altitude de La Paz, mais de 3.500 metros de altitude. Vai ser muito complicado para o Palmeiras esse jogo. O Palmeiras ainda não perdeu na Libertadores. Na sequência, aí faz um jogo em casa, no Allianz Parque, contra o Bahia. E depois desse jogo contra o Bahia, tem mais 3 jogos como visitante. Primeiro contra o Ceará, uma partida aí da Copa do Brasil, jogo 1 da terceira fase da Copa do Brasil, que muito provavelmente será lá no Castelão. Na sequência, o Vasco, jogo que será em Brasília, o Vasco levando essa partida lá para o estádio Mané Garrincha. E depois pega o Cerro Porteño
no Paraguai. Lembrando que Cerro e Palmeiras têm travado aí episódios lamentáveis, né? O Palmeiras passando um caso de racismo lá no Paraguai, na Libertadores Sub-20, jogadores aí como Luiz, Figueiredo. E aqui no jogo de ida, né, no primeiro jogo do Palmeiras aqui, como mandante na Libertadores no Allianz Parque, tivemos aí um torcedor do Palmeiras tendo esses atos racistas contra torcedores do Cerro Porteño. Então, a ver como que será esse jogo lá no Paraguai. O Palmeiras que tem números interessantíssimos como visitante nessa temporada de 2025. Podemos colocar aí na tela também, diretor, por gentileza. O Palmeiras fez 10 jogos como visitante até agora nessa temporada de 2025. São 7 vitórias, 3 empates, 80% de aproveitamento, 22 gols marcados. Só para vocês terem uma noção aí, a título de comparação, o Palmeiras fez 11 jogos como mandante agora em 2025, ganhou 5, empatou 4, perdeu 2, só marcou 11 gols, não tem nem 60% de aproveitamento. Então jogar fora de casa não tem sido um problema para o Palmeiras nessa temporada que a gente está agora. Eu devolvo para vocês aí, daqui a pouquinho eu retorno com mais Palmeiras aqui no programa para a gente falar do time de amanhã. Tem muitos desfalques, o Abel vai ter que mexer na equipe, porque é uma partida muito importante essa contra o Inter brigando também, porque não deve brigar aí pelo título do Brasileirão, assim como o Palmeiras. Devolvo para você aí, Michele, daqui a pouquinho eu retorno aqui direto da nossa redação. Beleza, José Paes. Então, não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para o Alex, para a Michele, muito menos para você em casa. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro não tem final, a decisão é jogo a jogo. E o Zé Paes foi muito feliz, a gente sabe, inclusive no mês a gente fez um levantamento, como é que a gente imagina o G4? E o Internacional apareceu muito na maioria de todos nós ali como candidato a título. Então, este jogo contra o Inter, independentemente de acontecer no Gigante da Beira-Rio, é jogo pesado para o Palmeiras. Tem que ser encarado como? Com a tal da faca nos dentes, como se fosse decisão de campeonato. Não que não seja assim contra o Sport, por exemplo, mas porque se você tira ponto do Inter, que vai brigar pelo título na casa do Inter, você tem um pouco mais de conforto para o jogo da volta. Então é um jogo extremamente pesado, o Roger está fazendo um trabalho maravilhoso no Internacional, muito bom, veja como são as coisas. E futebol tem que ser assim. Ele totalmente identificado com o Grêmio, campeão pelo Internacional. O gremista já não gosta mais dele, sabia? Mas não é assim, né? Ele é profissional e está fazendo um belíssimo trabalho. Aliás, ele que foi aí nas redes sociais, na época que foi para ser técnico do Corinthians, foi lacrado, não aceitaram o Roger, né? Enfim, sorte para ele e parabéns pelo trabalho. Jogo pesado amanhã, mas o Palmeiras dá para ir lá e brigar pela vitória, sim. Que dá, mas vai ser muito difícil. Talvez seja um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Tem o Flamengo lá também, que vai ser difícil, mas esse do Inter... Quer dizer que o Palmeiras e o Corinthians é fácil? Um pouco mais. O Palmeiras e Inter, o Roger está fazendo um trabalho tão legal que ele conseguiu levar para Fortaleza na última rodada um time misto e empatou com Fortaleza fora de casa. Mas o Fernando, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Bernabé, esses caras foram todos poupados no último jogo contra o Fortaleza. O Bernabé ainda entrou no segundo tempo. O Alan Patrick está jogando é brincadeira. Então, o Ener Valencia entrou no segundo tempo. E para jogar contra o Palmeiras, com o time inteirinho, time completo do Internacional, que está invicto a 17 jogos, né? Faz 17 jogos que o Inter não sabe o que é perder. E vai jogar em casa, com apoio da torcida, então o Palmeiras vai encontrar muita dificuldade. É um jogo muito complicado, mas sim, como o Garrafa falou, tem condições, com o time que tem, de chegar lá e encarar o Inter de igual para igual, de fazer um grande jogo, fazer gol, ganhar, tudo é possível. Fazer gol passa pelo Vitor Roque, precisa desencantar, né? Passa pelo Vitor Roque, passa pelo Estevão, né, que precisa marcar também. Enfim, passa por todo mundo. O Palmeiras tem um sistema ofensivo bem dinâmico hoje em dia, não tem muita peça fixa. O jogo foi empate. Eu acho. Eu acho que pode ser um jogo. Eu acho que um jogo para 1-1, assim, sabe? Seria um ótimo. Um empate seria bom pro Palmeiras. Para quem gosta de futebol, é um jogo bom para assistir. Sem dúvida, jogão. Chegou a hora do São Paulo Futebol Clube no Gazeta Esportiva. Marina Buffon é quem atualiza para você a situação do tricolor para a partida de amanhã contra o Botafogo, lá no Newton Santos. Olho na tela. Sei não, hein? Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo finalizou hoje a preparação para o jogo contra o Botafogo, que acontece amanhã no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Competição que o tricolor ainda não venceu. São 3 empates seguidos contra Sport, Atlético Mineiro
e Cruzeiro, este no último final de semana. Técnico Luiz Subeldia, que está pressionado no cargo, mas também está mantido, pelo menos até o final de semana no clássico contra o Santos, segundo o diretor Carlos Belmonte, volta a ficar à beira do gramado depois de ter cumprido suspensão. Jonathan Calleri também e deve ser titular ali no comando do ataque. Por outro lado, 3 jogadores seguem no departamento médico, casos do Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar. O zagueiro Arboleda, que não esteve à disposição contra a Raposa, pode voltar a figurar ali no banco de reservas ou até entre os titulares, pois treinou com os companheiros após sentir desconforto na coxa. Tá certo, gente? Essas são as notícias do São Paulo desta terça-feira, que amanhã visita o Botafogo às 6h30 da noite, lá no Newton Santos. Até! Muito bom, Marina. Obrigada por todas as informações. Fala, Alex. Olha, São Paulo não tem jeito. Por mais que a gente tente olhar aquele famoso copo meio cheio, meio vazio, olhar para o lado. Você costuma olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Depende da situação, né? Tem momentos que você percebe que a tendência é melhorar, aí você começa a ver as coisas boas para esse copo encher. Mas tem situações que você olha o copo na metade e você fica com mais medo desse copo esvaziar. É o caso do São Paulo. Está jogando futebol muito ruim, 3 empates seguidos, só um gol marcado. O futebol não convence, a torcida percebeu já, está desconfiada de muita coisa que está acontecendo. O Zubeldia cada vez mais sob pressão e a diretoria tenta sustentar de uma maneira até estéril, porque quem convive no futebol sabe que quando chega nessa situação, vide Pedro Caixinha, chega nessa situação de que a cada jogo o técnico ganha uma sobrevida, é sinal de que a pergunta não é se vai cair ou não, é quando vai cair. Então, basta perder um jogo mais ou menos aí, ou perder 2 jogos seguidos, que o Zubeldia vai cair. Então tá muito difícil para o São Paulo. E a dificuldade aumenta ainda mais quando os seus 2 principais jogadores ficam fora várias partidas, por questões clínicas e físicas. O São Paulo sem o Lucas e sem o Oscar é quase um time de muleta, é quase um time que não consegue ter inspiração para criar, para fazer gols. Está vivendo hoje das jogadas isoladas do Ferreirinha. Nem o Luciano, que muitas vezes é uma válvula de escape, está funcionando. O Calleri, então, nem se fala. Não faz um gol fora de casa há quase um ano. E no Morumbi também não está resolvendo. Então a situação do São Paulo é complicada. Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro, hein? Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro. Se deixar para recuperar depois, não é toda vez que acontece como aconteceu com o Corinthians no ano passado, não. Isso não é receita de bolo. É uma vez em cada não sei quantas. O Brasileirão não aceita desaforo, é isso que o Alex está querendo dizer. O São Paulo precisa se cobrir e não ficar focado, a que momento teremos a troca do treinador. Se tem a convicção de uma troca, vai lá e troca. Gente, qualquer mudança de uma semana para outra. Não, vamos esperar talvez perder para o Botafogo para trocar. Ou você tem convicção na sua equipe e no seu time, ou não. Só que os dirigentes acabam se escondendo muito em cima de resultados e fica essa pendência, essa sobrevida, como disse o Alex. É bem verdade, né? Que apesar do trabalho ter sido, vamos taxar como regular do Zubeldia, nesse atual momento ele está com sérias dificuldades na montagem da equipe. Ele que inclusive não gosta muito, parece que não gosta muito de trabalhar com os garotos da base, já na última partida o meio campo dele todo era formado pelos garotos de base, ele não tem o seu principal jogador, não tem o seu principal reforço. Tudo isso vai refletir num trabalho que é regular, mas como bem disse o Alex, o Brasileirão não aceita desaforo. Então eu entendo que se a diretoria pensa que o Zubeldia chegou no limite, chegou no teto dele, ele não consegue extrair nada mais do elenco, encerre o ciclo. Se não, deixa ele continuar. Mas eu acho pouco provável e muito vai passar mesmo pelos resultados ou pelo resultado contra o Botafogo. Jogo difícil, encardido e pesado lá no tapetinho, sem força máxima, complicadíssimo para o São Paulo. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Tá na hora de falar de futebol, né, Silvestre? O Ramon Dias tem desfalques para o jogo de amanhã? Michele, tem desfalques. A notícia é boa, mas também não é perfeita. Continua com desfalques. Hugo Souza, goleiraço, dores musculares, problemas musculares na coxa, segue vetado pelo departamento médico. O Garro, então, nem se fale, está fazendo tratamento no joelho, a questão da tendinite, esse aí só deve voltar lá para o meio do ano, talvez depois do Mundial de Clubes da FIFA. Essa é uma previsão um pouco mais pessimista em relação à volta do Garro. O Hugo Souza voltará antes do Garro, mas os dois ainda estão no estaleiro, como a gente falaria antigamente.
O Coronado, que vai ser um caso para daqui a pouco, continua de fora, não consegue emplacar uma sequência, mas eu vou falar um pouquinho mais do Coronado daqui a pouco. Porque eu quero dar as boas notícias para a fiel torcida corintiana, que amanhã deve lotar de novo a Neoquímica, 19h30, buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro após perder para o Palmeiras em Barueri na rodada passada. O Corinthians vai encarar o Fluminense do Renato Gaúcho, o time vem embalado com uma sequência de bons resultados, de vitórias, a motivação pela chegada de um novo treinador. Enquanto isso, a família Dias poderá de novo escalar 2 titulares da defesa. O sistema defensivo do Corinthians é aquilo que mais causa dor de cabeça no torcedor, no time, no técnico. Se bem que o técnico não expõe tanto, né, para preservar os jogadores, mas é o sistema defensivo, sem dúvida, que toma gol quase todo jogo. Não tomou gols nas finais do Campeonato Paulista, é verdade, tanto que conseguiu fazer um com o Yuri e acabou cravando o título do Campeonato Paulista após 6 anos de jejum, de mini fila. Então estão voltando, treinaram hoje com bola normalmente, estão à disposição e devem ser escalados como titulares o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Andileri, ambos recuperados de lesões musculares. Você tem um recadinho para dar aí, né, Michele? Eu volto já já, eu fico esperando, tá? Alexandre Silvestre, volta aqui, Silvestre, nem pisca, porque aqui é assim. Continuando com o noticiário do Coringão, Silver. Falar um pouquinho do Igor Coronado, que tem sido na conta aí, aproveitando até o ensejo do seu merchan, Michele, no custo-benefício, um péssimo negócio. Claro que o rapaz não tem culpa, acredito eu, de se machucar tanto, mas ele tem um dos salários mais altos do Corinthians, ele veio para ser o titular do meio-campo ou para brigar com o Garro por essa posição. O Garro virou o titular e estava jogando muito bem, também se machucou com esse problema no joelho, mas o Coronado não consegue emplacar uma sequência de jogos, é impressionante. Então, ano passado ele teve lesão muscular, ele teve lesão no quadril, ele pegou até dengue. Então, quando dava para iniciar uma arrancada ali, uma briga por posição, ou pelo menos para ser o reserva do Rodrigo Garro, o Coronado não conseguiu e a história se repete agora em 2025. Ele começou o ano com algumas oportunidades, teve uma lesão muscular, ficou afastado um bom período, desfalcou o Corinthians em jogos importantes. Na ausência do Rodrigo Garro, ele ganhou a chance, por exemplo, contra o Vasco. E aí machucou o ombro, tomou uma pancada lá, caiu, na queda machucou o ombro. Não deve jogar amanhã, deve ficar afastado por mais algum período. E ele custa uma bala por mês para o Corinthians, né? Então ele não está conseguindo dar seguimento, ter uma sequência e sequer ser o substituto. Por isso, amanhã, mais uma vez, a família Dias deve improvisar na meia de criação, muito provavelmente com o Romero jogando ali, improvisado um pouco mais por dentro. E numa escalação com a volta do Gustavo Henrique e do Andileri, o Corinthians fica um pouco mais próximo daquele time que ganhou a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Não será o mesmo time, porque ainda não tem o Garro, como eu disse, não vai ter o Hugo Souza, mas já fortalece um pouquinho mais, principalmente o sistema defensivo, uma improvisação ali na meia de criação. E de novo o Coronado, que não consegue dar seguimento à carreira dele, já está sendo sondado, inclusive, por clubes do Oriente Médio, para onde ele poderia voltar na metade do ano. É um zum que está rolando lá para os lados do Corinthians. E aí, Garrafa? Bom, qual é o ponto principal, né, que realmente o Corinthians não se encontra bem? É o sistema defensivo. Já voltam 2 peças. Importantes. 2 peças importantes. O Anrileri, aí as críticas que eu tenho feito à comissão técnica do Corinthians, aí cabe elogio ao Ramon e ao Emiliano, que trouxeram, além do Carrillo, trouxeram esse lateral esquerdo que deu uma solução lá pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Volta o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique sempre tem alguém na dupla que não vive bom momento. Não adianta você ter o Gustavo Henrique bom e ter um outro zagueiro que não vive bom momento. Sem contar que o Gustavo Henrique é uma bomba relógio nessa questão médica, clínica, ele se machuca isso, toda hora. É isso. Então, mas ainda é um Corinthians longe do time ideal, porque o Hugo faz diferença, poderia ter feito a diferença no Clássico, o Garro nem se fala, e é aquilo que eu tenho dito nas minhas tribunas aqui. Toda vez que o Corinthians tem a sua força máxima, o Ramon achou um time, é um time muito competitivo, mas se você perde peças, e as peças importantes, aí o Corinthians é um vazio de ideias. O Corinthians tem sérios problemas. Até do treinador. O Ramon não consegue. O Emiliano não consegue armar nada. É um Corinthians que a gente não tem um plano B, não tem uma alternativa de jogo.
Então, o Corinthians vai se reforçando, mas ainda longe do ideal. E dos próximos jogos do Corinthians, o Fluminense é o mais difícil, é o jogo desse meio de semana, Alex. Sem dúvida, é um jogo difícil, muito difícil, mas tem a questão do fator casa. O Corinthians, muitas vezes, mesmo quando não joga um bom futebol, mas está jogando em casa, tem aquela química com a torcida que funciona. A gente sabe que funciona, a gente sabe que o Corinthians fica muito mais forte quando joga em casa por toda a atmosfera que a própria torcida cria dentro do estádio. Sempre com no mínimo 40 mil torcedores, é o único time aí que leva sempre no mínimo 40 mil torcedores. E se o estádio coubesse 60 mil, levaria 60 mil. É um negócio incrível que a torcida do Corinthians faz. A Neoquímica Arena só faltava pulsar, mas praticamente mas pulsa, mais igual pulsa a mesmo. Bombonera. Então, a torcida do Corinthians carrega no colo o seu time. É. Mesmo um time muitas vezes limitado em algumas posições, a torcida compensa isso, vai na empolgação, vai no entusiasmo e o time funciona, faz gol, ganha jogo. E o grito da torcida, diretor? Então, e acho que o Corinthians tem que se basear nisso, porque vai ter a chance agora de jogar 3 partidas seguidas dentro de casa. Duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Sul-Americana. Então é a chance do Corinthians dentro de casa começar a tentar dar uma reviravolta depois do que mostrou contra o Palmeiras, porque o torcedor ficou muito chateado com o futebol que o Corinthians apresentou. Ficou, né? Perder pro Palmeiras sempre é ruim. Mas sem chutar no gol. Então, isso que eu ia falar, perder pro Palmeiras é sempre muito ruim e vice-versa. Mas perder do jeito que perdeu é pior ainda. Quando o time foi chutar a única vez durante todo o jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo tempo ainda. Se o Everton não faz aquela defesa, ele poderia ir para casa e dormir sem trocar de roupa. Por isso que digo e insisto, o Corinthians, quando não tem os seus titulares, a gente não consegue ver absolutamente nada de diferente apresentado pela comissão técnica. O treinador tem que treinar o time dele, lógico que passa pelos jogadores, mas, por exemplo, um time que não deu um chute a gol, você não colocar o Thales, por exemplo, no Clássico, não tem justificativa. Não tem justificativa, né? Enfim. Pode continuar falando. A torcida grita durante É que o Thales também nos últimos jogos que entrou não fez muita coisa, mas de fato é uma alternativa. É o que você tem. É o que você tem. Exato. Se os caras que estavam em campo não estavam rendendo, não estavam desempenhando, troca. Tem que fazer troca. Quem que vai fazer a função do Garro? Cria uma alternativa. Mas não tem. O Abel fez. O que o Abel fez? Trouxe o Estevão pra cá, pôs o Felipe Anderson pra lá. Você vê o técnico movimentar, nem sempre vai dar certo, Michele. Mas o time não pode ser de postura tática, um time passivo, um time previsível. Um time previsível. Fica lá o Memphis, aí dá um chapeuzinho aqui, passa o pé em cima da bola. E aquele passe do Memphis? O que foi treinado, e o próprio Emiliano disse que não foi treinado, é aquela saída de marcar pressão. Não me falem que é isso, né? Então, o Corinthians precisa dar uma resposta assim à sua torcida e o Alex está coberto de razão. Isso aqui, isso faz diferença, Isso faz diferença. Jogar na Neoquímica Arena não é fácil. Então são os próximos 3 jogos na Neoquímica? 3 jogos. Contra o Fluminense, que é o mais difícil dos 3. Depois o Sport, que é verdade, arrancou pontos do São Paulo e teria arrancado pontos do Palmeiras, não fosse o VAR. Em Recife. Em Recife, não é? Mas Fluminense, Sport. Sport e depois o fraquíssimo Racing pela Copa Sul-Americana. Mas aí o problema é que é internacional. Não, mas Michele, se o Corinthians não ganhar do Racing do genérico, jogando com essa pressão, aí tem que ter uma conversa Racing séria, da onde? É o Racing do Racing do Uruguai. Racing Santander? Não, Racing Santander da Espanha. Racing qual? Racing do Uruguai, só Racing. Racing do Uruguai. Quantos Racing tem? Não é o Racing da Argentina. Não é o Racing da Argentina. Tem Racing da Argentina e tem o Racing da Espanha. O principal é o da Argentina. Tem mais um outro agora. O Racing do Uruguai. Que falta de criatividade para nomes de clube. Pois é. Tudo é Racing. Bom, vamos lá. Corinthians e Fluminense. Ganha, perde, empata. Eu acho que o Corinthians ganha. Ganha. 1-0 Corinthians. Ganha. Com sangue no olho. Sem tapa na orelha de ninguém, senão dá expulsão. Corinthians e Sport. Corinthians ganha. 2-0 Corinthians. 3-0 Corinthians para o show. Sem tapa na orelha, só com sangue no olho. E Corinthians e Racing, esse genérico que eles falaram. Em casa, com a torcida dando tapa na orelha. Eu acho que o único time que o Corinthians corre risco de não ganhar é amanhã com o Fluminense. Os outros dois ele ganha com uma certa tranquilidade. O Corinthians deve ganhar do Racing. 2-0. Corinthians ganha do Racing, 2-0, fora o show, com tapa na orelha. Esse sim, com tapa na orelha. Tapa na orelha? Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Tem renovação de contrato no Palmeiras? Tem renovação de contrato
no Palmeiras, José Paz, é isso? Renovou mesmo? Novidades no Verdão. Renovou? Conta pra nós, Renovou? Renovou sim, 2 renovações de contrato aí importantes no Palmeiras, né, de 2 jogadores oriundos aí da base do Verdão. Primeiro o Thales, jogador atacante, né, que foi muito utilizado pelo Abel agora nesse Campeonato Paulista, né? O Palmeiras estava com uma dificuldade ali na chamada centroavância, o Thales foi lá, deu conta do recado em algumas partidas, renovou até o final de 2029, assim como o Benedetti, esse zagueiro grandalhão, quase 2 metros de altura, também vem sendo muito utilizado aí pelo Abel. Os dois já fazem parte do elenco profissional do Palmeiras, né, desde o início desse ano agora de 2025 e renovaram os seus respectivos vínculos aí até o final de 2029. Tinha dito na minha primeira entrada, né, que ia falar um pouquinho sobre o time para a partida de amanhã diante do Internacional. Então o Murilo, com uma lesão muscular, né, se lesionou ainda no aquecimento antes do derby do último sábado, acabou dando lugar naquela partida contra o Corinthians ao Mikael, esse está fora da partida diante do Internacional, assim como o Marcos Rocha. Marcos Rocha agora está com um edema na panturrilha. Ele tinha se recuperado de uma lesão na coxa, agora um edema na panturrilha, também está fora dessa partida, desse jogo diante do Internacional. O DM, o Departamento Médico do Palmeiras, muito cheio, tem lá o Rafael Veiga, tem o Bruno Rodrigues, o Mike, enfim, Lucas Evangelista também está por lá, enfim, alguns atletas importantes, alguns titulares desse time do Abel Ferreira no Departamento Médico. E hoje é um dia muito importante, viu, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, para o torcedor palmeirense, para o Palmeiras, para o time do Palmeiras, porque hoje estamos a exatos 2 meses da estreia do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da FIFA, lá nos Estados Unidos. A estreia vai ser contra o Porto, em Nova Jersey, lá no MetLife Stadium. Enfim, o palmeirense já se preparando para essa competição. Na sequência tem o Al Ahly do Egito, depois o Inter Miami, esse jogo acontecendo na Flórida, mas a estreia do Verdão é no dia 15 de junho, daqui 2 meses, em Nova Jersey, bem pertinho ali de Nova York, que você conhece muito bem, Michele. Tenho certeza que você conhece ali aquela região do globo terrestre. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar todas as notícias do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Beijo grande, tchau. Beijo, José Paz. Ai, Nova York, Brooklyn Bridge. Chique, hein? Ai, não sei, muito prédio, muita poluição. Prefiro Roma, Itália. Falou quem mora em São Paulo. Eu prefiro São Roque. Eu amo São Roque, sempre passo São férias Roque, lá. São Roque. Prefiro, sabe o quê? Principado da Moca. Boa, isso aí. também é bom. Fala, Garrafão, Pompeia. Fala, Garrafão, velho de guerra. É esse Palmeiras com notícias boas, né, Alex? Depende, o Marcos Rocha de novo machucado, né? Mas não, assim, isso não é bom. E as renovações? Em relação a renovações, Aí é legal. são notícias boas. 5 anos pros meninos. São jogadores que vão ficando à disposição. É o futuro, né? À disposição do técnico Abel Ferreira. As lesões são coisas que estão no pacote. Isso aí é do campeonato. Por isso que precisa ter um elenco. Não adianta você ter um time bom. Então o Corinthians, quando tá com o time titular... Mas o Palmeiras tem o elenco. É isso que eu tô falando. Então é importante você ter no Palmeiras, um elenco, né? É verdade, mas em relação à lateral direita, o Palmeiras tem 3 laterais direitos, sendo que os 2 principais, eles são marcados por lesões frequentes. Sim. O Mike parece que tem coxa de isopor. Toda hora a coxa do Mike parece que esfarela. O Marcos Rocha varia de músculo. Às vezes é coxa, às vezes é panturrilha. Que é isso? Mas também tem uma idade. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas ele é bom. É bom, Michele, mas é bom quando pode jogar. Se o cara fica mais fora do que dentro, não adianta muito pro grupo. Mas ele já fez muito pelo time. Então, mas o Palmeiras não pode viver de passado, desculpa. Tem que pensar pra frente. Então já tem que começar a pensar no futuro. Tem o Gilberto na base, que é muito bom lateral direito, e tem o Giai, que precisa desenvolver, que ainda está muito cru. Então o Palmeiras precisa se preocupar com a lateral direita. E essa, para mim, é a única dúvida para o jogo de amanhã. Bruno Fux com 3 zagueiros ou o Giai como lateral direito. Mas a gente vai de 3 zagueiros de novo. Não prejudica, então, o Rocha? Bom, eu não posso nem falar sobre isso, porque o José Paz acabou de dizer, gente, estão faltando só 2 meses para a estreia do Palmeiras no Super Mundial. Para você ficar muito bem informado, olho na reportagem feita no Capricho sobre a participação do Verdão nesse torneio. Rumo ao bi, vamos lá. Você que não torce pro Palmeiras, nem adianta procurar não, porque a Sociedade Esportiva é o único clube paulista que participará do Super Mundial da FIFA.
equipe comandada pelo professor Abel Ferreira garantiu lugar na competição por ter vencido a Copa Libertadores da América em 2021 e não quer parar por aí não, hein? A ideia do Palmeiras é transformar o Super Mundial em algo rotineiro, algo comum na vida dos palmeirenses. A diretoria encabeçada pela tia Leila Pereira entende que mesmo se o Palmeiras não voltar a vencer a Libertadores nos próximos anos, a vaguinha no torneio pode rolar, já que o Verdão é o vice-líder do ranking de clubes da Conmebol. A meta é se manter ali com aquele padrão alto de competitividade para continuar bem colocado nesse tal ranking e sempre ficar com uma vaga no Super Mundial. O Verdaço está no grupo A do torneio com o Porto de Portugal, o Al Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos, o famoso time do Messi. Avante! Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, a gente volta já. Turminha, quero convidar você aí de casa para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar o programa ao vivo também no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem quantas pessoas? Nesse momento há quase 3.800 pessoas vendo nesse momento. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube, pela televisão. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, até amanhã. Tchau.